Amados irmãos, boa noite. Uma alegria poder estar novamente na casa do Senhor para juntos nos alimentar, ouvir a sua palavra. E a nossa, desde já, sincera oração é que possamos ser realmente consolados, animados, alimentados pela palavra do Senhor. Vivemos um final de semana abençoado, mas também nessa segunda, nosso saudoso pastor Heraldo está com Cristo, que é realmente incomparavelmente melhor. E assim nós nos alegramos pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu trabalho para o Senhor. Antes de partir, eu tive a oportunidade de estar com ele, e assim eu disse para ele: companheiro de lutas, de batalha, igual a hora do descanso. E assim como Paulo, o Senhor combateu o bom combate da fé, completou a sua carreira, guardou a fé. Agora já há uma coroa lhe aguardando, e ele já está se deliciando. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Existe sim a tristeza, a dor da separação, a morte é uma inimiga nossa, mas nós não tememos a morte, porque nós andamos pelo vale da sombra da morte, e a morte é o carro, né? A carruagem, é o transporte que nos leva para a glória. Então nós temos essa esperança, confiamos, sabemos sim que o pastor está agora no local melhor, que é incomparavelmente melhor. Mas nós oramos, continuamos orando pela família, pela saudade, e que Deus possa nesses dias estar confortando, consolando os corações. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, onde nós estamos estudando, meditando nessas noites de terça-feira. Capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Vamos fazer a leitura iniciando no verso 9 ao final do verso 12. Colossenses capítulo 1, verso 9 a 12. Vamos fazer a leitura, os irmãos acompanham, podem ler também. E no final faremos uma breve oração. Os que estão nos assistindo, abram suas Bíblias também para acompanhar. E os que não têm Bíblia, está sendo colocado aí na tela. Então assim diz a palavra de Deus, Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai. Primeiramente é motivo de sincera gratidão terminarmos um dia na Tua presença, Pai, na Tua casa de oração, dedicada a adorar o Senhor, mas também, Senhor, nós podemos nos alimentar da Tua palavra através da instrução da mesma. Obrigado por cada um que chegou aqui nessa noite, está presente conosco, e aqueles que estão acompanhando, assistindo esse trabalho pela transmissão. Abençoa, Pai, a Tua palavra nessa hora.
precisamos, necessitamos, dependemos do Espírito Santo, que Ele seja nosso professor nessa noite. É Ele que realmente nos ensina, nos ilumina e revela aquilo que Tu queres, Pai, a cada coração. E sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas fará segundo o que Te apraz. Então, abençoa cada ouvinte da Tua palavra nessa noite. A Tua igreja receba a edificação. Porventura, entre nós, alguém que ainda não tem a salvação, e algum amigo que está também nos ouvindo, ainda não tem a salvação. Hoje é dia da salvação. Abençoa mais uma vez e conforta e consola a família do Teu servo, nosso saudoso pastor Heraldo. Fica com eles, Pai, e conosco também nessa noite. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nos últimos estudos, nós estávamos vendo a oração de Paulo, uma oração realmente de gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos ali de Colossenses. Paulo estava agradecendo porque depois que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eles entenderam a palavra da verdade, a palavra da graça de Deus. Eles receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receberam a bênção da salvação, mas também Paulo dá graças a Deus e se anima com eles, porque é notório o crescimento deles, o desenvolvimento, a frutificação que Deus deu a essas vidas preciosas através do novo nascimento. E assim é a igreja de Cristo, quando nós recebemos a bênção da salvação, Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, para vivermos uma nova vida e crescermos, desenvolvermos, frutificarmos. Então, era isso que Paulo identificava naquela igreja, depois que eles foram instruídos por Epáfras, o seu pastor, o homem que levou o evangelho, e assim Paulo recebe a informação, e ele faz essa oração que está no verso 3 até o verso 8, né? Paulo se anima, se alegra de ver realmente eles frutificando na fé em Cristo Jesus, no amor que produz, no amor abnegado, no amor que edifica, constrói, né? E também na bendita esperança. Mas aqui do verso 9 até o verso 12, Paulo continua também, é a continuação dessa oração, mas não é mais uma oração de gratidão a Deus, mas é uma oração de petição a Deus. Paulo faz um pedido aqui, né? Ele diz assim, olha, por esta razão, essa razão qual? Isso que eu acabei de falar, né? Paulo mesmo constatando o crescimento, o desenvolvimento espiritual dessa igreja. Então ele diz, por essa razão, também nós, ou seja, Paulo está preso ali em Roma, e havia com eles irmãos ali naquela prisão, companheiros até de prisão. O próprio escritor, Paulo tinha lá, que escrevia, nem todas as epístolas Paulo escrevia, né, mas ele tinha aqueles que ele ditava e os amados irmãos lá escreviam, vários irmãos. Então é por isso que ele diz, por esta razão também nós, inclusive ele, desde o dia em que ouvimos o quê? Todo esse relatório de Epáfras, né, do crescimento, do desenvolvimento da igreja. Desde o dia em que ouvimos, veja, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então Paulo, ele demonstra que é um homem
E aliás, em todas as cartas, ele tinha uma grande preocupação com a igreja do Senhor. E em muitos casos, né, ele não era onipresente, não podia estar no mesmo lugar, né, ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Não. Mas ele tinha uma grande preocupação com a igreja. E ele, pela graça de Deus, enviou cartas, né? E também tinha esse instrumento poderoso, que é realmente a oração. Então ele diz: não cessamos de orar por vós. Paulo era um homem de oração. Nós vemos assim várias cartas, várias passagens, Paulo orando pela igreja. Aliás, ele nos incentiva, a igreja de Jesus, a orar sem cessar. É uma das colunas, é um dos baluartes, né? É uma das colunas da igreja. A igreja do Senhor Jesus, logo no início, ela é conhecida por quatro princípios, quatro coisas que eles realmente perseveravam. Chamada a perseverança dos santos, a perseverança dos salvos. Atos 2:42, se alguém quiser conferir, diz, né? E perseveravam. E aqui a nossa igreja está escrito aqui atrás, né? 4 colunas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a instrução da palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, estarem unidos em comunhão, no partir do pão, fazer a mesa do Senhor como lembrança, como recordação, e nas orações. Então a igreja tinha esse costume, não é? O bom costume, um bom hábito, não só de orar individualmente, mas coletivamente. Então a oração Paulo incentivava, e ele diz em várias cartas: orai, né? Orai sem cessar, como ele fala lá aos Tessalonicenses. E só para pincelar, né? Aqui em Efésios, bem próximo, volte aqui, no capítulo 6, ele fala, Efésios capítulo 6, da batalha do crente, não é? Da batalha do cristão e os inimigos que nós temos que batalhar. Mas uma das armas dessa batalha, não só toda a armadura de Deus, que Paulo nos mostra aqui, olha, Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firme e inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim. Então veja aqui, né, é um resumo da nossa luta, da nossa batalha
espiritual. Nós estamos batalhando contra principados, potestades, poderes, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, né? As regiões celestiais. Então o crente tem que estar atento. E aí nós temos que ser vigorosos, revestidos da força e do poder de Deus, né? Vestidos de toda a armadura de Deus, que aqui está, toda a vestimenta, né? Para sermos vigilantes, saber com quem nós estamos lutando, o diabo, o mundo e a carne, e sermos valorosos na oração, né? Então Paulo aqui chama a atenção e o valor da oração, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Então, amados, a lição aqui, né, da oração é em todo tempo e o tempo todo devemos estar orando. Exercitar. Você pode orar assim, sem cessar, né? Está fazendo alguma coisa, está orando, está pedindo a Deus, está pedindo direção, que Ele te guarde, que nos proteja, que nos dê discernimento, que nos dê compreensão. Lembra de um irmão, ora pela família, ora pelo pastor, ora para salvação, ora pelo país, ora pelas autoridades. Orar sem cessar, né? Cria a prática da oração. Então Paulo ele está dizendo aqui, não cessamos, volte lá, né? Como é que esse homem, ele não está mentindo não. Ele diz aqui, desde que ouvimos esse relato, não cessamos de orar por vós. Então sempre que em algum Colosso, aí ele orava pelos colossenses, orava, e é assim, né? Então sempre quando entrar alguma coisa na sua mente, no seu coração, ora, roga a Deus. Então é isso que Paulo está ensinando. Não cessamos de orar por vós. Aí vem a petição, né? Paulo faz aqui uma petição. Ele diz aqui, olha, não cessamos de orar por vós e de pedir. Aí vamos ver o que Paulo está pedindo para Deus, né? Pela igreja, por esses irmãos. Aí ele diz aqui, olha, a primeira coisa, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É o primeiro rogo, né? A primeira petição de Paulo a Deus é que eles, os colossenses, transbordem de pleno conhecimento da sua vontade. Não da vontade dele, mas da vontade de Deus. Paulo está rogando a Deus, né? Lá no início da oração, ele diz aqui no verso 3, olha, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então ele está pedindo a quem? Ao Pai que eles, né, transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha que maravilha de oração. Apesar do desenvolvimento de Paulo, aliás, deles, né, que é muito bonito, ele diz aqui, olha, no verso 6, desde que chegou a notícia, né, deles, Paulo diz, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Estava acontecendo ali o quê? Aí ele diz, olha, desde o dia em que ouvistes, entendestes, recebestes a graça de Deus na verdade, pela instrução. Então eles receberam a palavra de Deus,
mas a instrução da palavra de Deus e compreenderam, né? Entenderam o motivo pelo qual eles foram salvos. Lógico que para uma coisa maravilhosa, com um propósito Deus nos salvou, de tirarmos do império das trevas, da escravidão do pecado, para nos dar a remissão dos pecados, a redenção, a libertação, a salvação. Salvos em Cristo, mas salvos para quê? Para servir, para sermos as suas testemunhas, né? E isso, a demonstração de que eles eram salvos em Cristo, porque estavam frutificando, vivendo como um filho de Deus, como um salvo por Jesus Cristo. Uma nova criatura, uma nova criação, crescendo, desenvolvendo as virtudes que receberam, a fé, o amor, a esperança, a paz, fruto do Espírito Santo, né, que nós tratamos em outros estudos. Mas aqui Paulo quer mais, está pedindo mais, né? Não está satisfeito. Ele quer que eles, agora veja, transbordeis. O que é transbordar? É uma coisa que encheu, que, né, ultrapassou o limite. Um copo você tem o limite de encher. Quando você enche demais, você derrama, né, Simone? Eu sou especialista em derramar, encher demais. Então é ultrapassar o limite, né? Transbordar, extravasar, derramar, né? Transvasar, ficar até o limite, acima do limite. Vê essas barragens, né? Tem limite quando transborda, quando vem uma enchente, aí faz um estrago, né? Então Paulo está pedindo aqui, olha, faça um estrago, né? Transbordem, mas de quê? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, veja, amados, espiritual. É isso que a igreja de hoje, os crentes em Jesus Cristo, estão precisando. Nós temos muito conhecimento humano, né? Secular, e muitos estão buscando mais e mais conhecimento, que não é errado. Cada pessoa, cada cidadão tem uma área de atuação: médico, advogado, enfermeiro, professor, carpinteiro, qualquer profissão. A pessoa adquire mais conhecimento, mecânico, né? Adquire mesmo especialidades, cursos, mais cursos, graduação, pós-graduação, pós-doutorado, aperfeiçoamento. A pessoa, quanto mais conhece, né, mais fica especialista. E aqui Paulo está pedindo que eles transbordem de pleno, ou seja, plenitude é uma coisa completa, né, sem faltar nada. Mas de quê? De conhecimento, não de coisas materiais, coisas do mundo, que muitas vezes não servem para nada, né? Servem sim, com sentido de desenvolvimento, enfim, inovação, não tem nenhum problema, né? Mas Paulo está pedindo aqui no conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento não material, mas o que? Espiritual. Tem muitos de nós que estamos buscando conhecimento secular, mas esquecemos de buscar conhecimento
espiritual. E afinal, amados irmãos, é o mais importante. Nós tivemos aqui hoje, né, um corpo aqui, nosso amado pastor. Acabou aqui o conhecimento secular que ele tinha, né? Serviu sim, mas o espiritual, amados, foi o que o levou, né, a estar na presença de Deus. Não tenho nenhuma dúvida. E mais. Então, Paulo está dizendo aqui que vocês transbordem, se encham, né? Busquem mesmo com o mesmo vigor, até que por muitos buscam por conhecimento humano, secular, busquem da palavra de Deus. Aliás, o Pedro, ele na sua primeira cartinha aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, ele exorta também a igreja, ele diz assim, olha, 1 Pedro, capítulo 2 e verso 2, ele diz assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, ou seja, deixando essas coisas, né, humanas, seculares, materiais, que não edificam a vida espiritual. Ele diz, deixando isso, mas desejai, deixando, mas desejando, mudando, né, de foco, de alvo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, a palavra, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento espiritual. É isso que Pedro está dizendo, né? Olha, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento, desenvolvimento para a salvação, né? Então, é esse pensamento que Paulo está rogando a Deus e pedindo por esses irmãos. Então, irmãos, ele pede o quê? Que transbordeis, né, de pleno conhecimento, veja, da sua vontade, da vontade de Deus. Então, aqui, esse pedido de Paulo por pleno conhecimento, por sabedoria, por entendimento espiritual da vontade de Deus, com um objetivo, com um propósito, né? O pleno conhecimento, para que com esse conhecimento, entendimento da vontade de Deus, haja o cumprimento, o pleno cumprimento, a plena obediência, não só do saber da vontade de Deus, mas obedecer à vontade de Deus. Né? Que ele, no verso 10 ele diz, olha, a fim de, né? Tem um propósito, todo esse conhecimento, todo essa sabedoria, todo esse entendimento, a fim de, né? De quê? De cumprir a vontade de Deus. E aí a gente tem que individualizar a vontade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Ou seja, para eu conhecer, para eu saber, para me cumprir, tá? A palavra de Deus, eu tenho que conhecer, tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Preciso primeiro conhecer, entender, que é para poder praticar, para cumprir, para obedecer. Então a pergunta é: qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, individualmente falando? Sabe, meus amados,
A vontade de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Né? Então, volte aqui, olha. Romanos capítulo 12, ele diz assim, versículo 2. É um rogo, é uma exortação a ele, né? Ele diz aqui, olha, e não vos conformeis com este século. Não se acomoda com esse mundo, mas transforma a mente pela renovação, né, da vossa mente. Veja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Então, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, ou seja, experimentar é provar, né? Provar e se deliciar da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos saber, né? Transformar a nossa mente e pedir de Deus o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, amados irmãos, é esse o ponto, né, hoje à noite. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Né? Agora, como nós vamos nos proceder em relação à vontade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas? Aí é bem pessoal, é individual. Nosso pastor Fred, ele, quando tratava desse assunto, da vontade de Deus, ele dizia assim, né? O melhor local, o melhor lugar e o lugar mais seguro em que realmente um crente, um filho de Deus possa estar, é no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que, né, é onde eu desejo. Não, mas o melhor lugar e mais seguro que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Então, para isso, nós precisamos saber, né, qual é a vontade de Deus. E temos, assim, três atitudes, três aspectos em relação à vontade de Deus que nós podemos aprender para realmente saber, né, o que Ele quer para cada um de nós. Mas olha, diz assim, a primeira atitude em relação à vontade de Deus, lembra que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E eu vou saber da vontade de Deus na minha vida através, né, daquilo que Ele nos dá, que é a sua palavra. Deus dá a sua palavra para revelar a vontade de Deus para cada um de nós. E eu vou, como é a minha atitude agora em relação àquilo que Ele quer? Sabe, irmãos, tem aqui mesmo, né? Olha, no verso 10 diz: a vontade de Deus é para você viver, verso 10, olha, de um modo digno do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Outra coisa, viver para o seu inteiro agrado, não o meu, né? Me agradar, mas agradar quem? A Deus. Essa é a vontade de Deus. Para quê? Outra, para frutificar em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus. Para crescer, diz aqui, no pleno conhecimento dele. Lá em 1 Tessalonicenses 4, diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Enfim, né? Então Deus revela a sua vontade para cada um dos seus filhos. Agora, como nós reagimos? Qual é a nossa atitude em relação à vontade de Deus? A primeira, amados, que nós observamos é ignorar a vontade de Deus. Simplesmente a pessoa ignora a vontade de Deus na sua vida. Como é que ela ignora? É fazendo a minha vontade. Eu estou ignorando a vontade de Deus, fazendo
a minha própria vontade. Ou seja, é não ter interesse em saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu coloquei assim, é o desinteressado. Quer saber não. Ah, já sou salvo, então deixa eu viver minha vida, deixa eu andar, vou fazer o que eu quero, né? Quer saber, não tem interesse, é desinteressado. Aí a pessoa não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer crescer, não quer desenvolver, e tá cheio isso aí no meio evangélico, né? No meio do se diz sou crente, sou cristão, mas não quer saber realmente a vontade de Deus, porque não tem interesse, é um desinteressado. Está mais interessado nas coisas do mundo, sabe mais de política, de futebol, da área dele, mas não sabe, talvez sabe citar João 3,16, porque todo mundo sabe, né? Sabe citar João 8,32, porque o Bolsonaro botou até na campanha. Essas coisas. Não, não é isso não, irmãos. Saber é uma coisa, conhecer é outra, totalmente diferente. Sabe por que está desinteressado? Porque aí ele diz assim, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a minha vontade. Tem interesse. Tá? E a pessoa vai. E ela vai. Eu coloquei assim, vai se dar mal. Vai se dar mal. Toda vez que você abdicar da vontade de Deus para fazer a sua vontade. Porque Deus fala, irmãos, através da sua palavra. O Espírito Santo fala. Todo filho de Deus tem o Espírito Santo de Deus e ele fala aos nossos corações, através pela sua palavra, né? E ele habita em nós. Escute, o Espírito Santo está em ti, está em mim. Ele é a prova que você é filho de Deus. E ele nos dirige em toda a verdade. Né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Continua nos mostrando o pecado, nosso erro. Mas a gente não tem interesse, a gente ignora. Aliás, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. O Paulo aqui em Efésios, anote esse verso aí, né? Que muitos acham que o Espírito Santo é uma influência, não, é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia diz que ele tem ciúme de ti, ele zela por ti, né? Ele ora por ti, ele intercede e ele está presente. E muitas vezes nós estamos levando o Espírito Santo para um local que ele não gostaria de ir. As minhas pernas estão andando, né? Os meus pés. Muitas vezes nós estamos levando o Espírito Santo a ver coisas que ele não gostaria de ver através dos meus olhos. Muitas vezes nós estamos levando o Espírito Santo a ouvir coisas que ele não gostaria de ouvir, a falar, né? A proceder. Mas sabe, irmão, diz aqui, olha, verso 30 de Efésios 4. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí hoje eu parei, né? Será que a minha vida é uma vida de entristecer o Espírito Santo de Deus? Chega, né? Vamos parar com isso, eu tenho que parar com isso, tomar uma resolução na minha vida. Por isso que Paulo aqui nesse capítulo, ele está falando do novo homem, né? Olha aqui no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Está falando do passado, do homem velho, né? Como ele andava, conforme mesmo andavam os gentios na carne, na vaidade de seus pensamentos, etc. Melhor, verso 21, de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus.
no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, dos desejos, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, por esse motivo aí, deixa, né? Como Pedro diz, abandona essas coisas e viva realmente a nova criatura, a nova criação. E não entristeça mais o Espírito Santo de Deus, no qual habita em vós. Então, amados, quando nós começamos a entender qual é a vontade de Deus, se interessar pela vontade de Deus, Ele vai falar a cada um de nós através da nossa palavra, da sua palavra, né? Mas aquele que não está nem aí, né? É crente, mas deixa a vida me levar. Vou vivendo a minha vida, vou fazendo o que eu quero. É um desinteressado, né? E vai se dar mal, não tenho nenhuma dúvida. Vai se dar mal, né? Parece até que não está vendo, não está percebendo. E tem que ter muito cuidado, porque olha o que o Tiago diz aqui. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, esse tipo de comportamento, né, de não ter interesse em fazer a vontade de Deus, mas fazer a minha, fazer o que eu quero, é eu que mando aqui, né? Já vi gente dizendo, quem manda aqui nesse pedaço sou eu. Eu que mando aqui, eu faço o que eu quero, eu que decido. Mas olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 4 e o versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis, né? Essa pessoa que diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Em outras palavras, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou fazer aquilo outro. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação. Olha o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Você sabe a neblina, quem viaja de carro, né? Aquela neblina, aí vem um sol, de repente some. Assim é a nossa vida, né? Em vez disso, deverias dizer o quê? Né? Não vou fazer a minha vontade, mas vou procurar, buscar e fazer a vontade de Deus. Olha como muda. Se o Senhor quiser, aí essa pessoa está começando a entender, né? Em buscar fazer a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se for da vontade de Deus, busca fazer a vontade de Deus. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Aqui, irmãos, é se gabar, né? Se gabar dos feitos, dos fatos, né? Que eu posso, que eu faço, não sei o quê. Aí o Tiago diz, toda jactância, toda gabolice é semelhante a essa, é maligna, né? Do diabo. O arrogante, o prepotente, o vaidoso, o gabola, isso tudo é coisa da carne, do homem. É diabólico. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que tem que fazer em relação à vontade e não faz a vontade de Deus, nisso está o quê? Pecando contra quem? Contra Deus. E vai sofrer as consequências, né? Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai mesmo. Então, irmãos, é muito importante, né? Saber a vontade de Deus nas nossas vidas. E o primeiro fato é que muitos não querem saber. Ignoram.
estão desinteressados. Não quer ouvir Deus falar. Não quer ouvir realmente a voz de Deus. E Deus fala através de quê? Da sua palavra e do Espírito Santo. Ele manda, né? Ele ordena. E muitos não querem ouvir a palavra, nem ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque vai mexer com a vida, com a minha vida, com a sua vida. Vai mexer, né? A pessoa vai ter que sair da sua zona de conforto, não pensa? Vai ser chacoalhado, tá? E a palavra de Deus e o Espírito Santo vai botar o dedo na ferida, onde é o meu problema, onde é o nosso problema, né? E vai nos tirar, vai mexer. E isso muitas vezes dá medo na pessoa. Ela está acostumada com a sua rotina, com o seu dia a dia, com a sua coisa, mas Deus começa a falar, vai mexer. E Deus falando é a vontade dele para ti e para mim. Que é o que, irmãos? Boa, agradável e perfeita. Mas eu não quero ouvir, estou desinteressado, porque vai mexer comigo, vai me tirar certas coisas que eu ainda gosto de fazer, a carne gosta, né? Mas esse é o grande problema. Aí a pessoa tem medo, né? Até da vontade de Deus. Deus te tirar de um lugar para botar para outro, de uma situação para outra, tá acostumado com aquilo, e Deus começa a falar. Você sabe que está falando, sabe qual é o problema, mas não sai, continua, né? Ou seja, tem medo de obedecer, tem medo da vontade de Deus. Aí não tem interesse, é desinteressado. Sabe, meu amado? Eu coloquei assim: você deveria ter medo de viver fora da vontade de Deus. Isso sim, é que tem que ter medo, né? Mas medo da vontade de Deus, fique certo que, como nosso pastor dizia, o melhor local para um crente, um filho de Deus estar, não é onde ele quer, mas é onde Deus quer. É no centro da vontade de Deus. Então, a primeira coisa em relação à vontade de Deus é o desinteressado, é ignorar. Mas tem outro caso. O outro é não mais ignorar, mas ele sabe da vontade de Deus. É saber da vontade de Deus na nossa vida e desobedecer. Tá? Então, é o desinteressado, agora esse é o desobediente. Ele sabe qual é a vontade de Deus na sua vida. Deus está falando, fala e continua falando. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz, né? Ele é o desobediente. Sabe, essa atitude é muito perigosa. Dá prejuízo. E eu diria assim, até é pavoroso, né? Desobedecer à vontade de Deus. Tem um exemplo clássico até nas Sagradas Escrituras. Lembra de Jonas? Jonas, abra sua Bíblia em Jonas. Livrinho lá de Jonas. Jonas é um bom exemplo, né? De homem que sabia da vontade de Deus para a sua vida pessoalmente, individualmente. E ele foi um desobediente e trouxe consequências, perigo, prejuízo, pavor, né? Então, olha, Jonas, todo mundo achou? Jonas no capítulo 1, está aqui, irmãos. Olha, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, irmãos, isso aqui é muito importante, né? A palavra de Deus veio diretamente a Jonas. E a palavra de Deus, ela vem a você, vem a mim, diretamente por Deus. Através de quê?
da Bíblia, né? Da sua palavra. Eu sempre fui orientado e oriento a ter o seu momento a sós com a palavra de Deus. Não é ler por ler, viu? Eu li meu capítulo, eu li, não. Para, Senhor, fala comigo hoje. Não precisa nem ser um capítulo, às vezes um versículo já fala aquilo que Deus quer, a vontade dele para a minha vida, para a sua vida. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Pessoalmente, bem particular. Muitos irmãos até nem acreditam que Deus fala com ele. Está desinteressado, né? Não ora, não lê a Bíblia, está mais ocupado em fazer as coisas seculares, seus projetos, seus planos, seus estudos e tal, e definha espiritualmente, né? O desinteressado. Mas aqui, Deus continua falando através da sua palavra. E ele fala pessoalmente. Talvez esteja falando contigo hoje à noite, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: está aqui, Deus disse que ele tinha que fazer. Qual era a vontade de Deus para a vida do Jonas? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era uma cidade de mais ou menos 120 mil pessoas, e o pecado ali subiu à presença de Deus, né? E Deus disse: olha, Jonas, vai lá. E Deus usa, irmãos, homens, mulheres, para anunciar a palavra. Ele podia ter mandado um anjo, né? Mas anjo não prega a palavra de Deus. Ele anuncia alguma coisa, mas pregar... Lembra que sempre Deus mandou um anjo para mandar alguém falar, né? Foi assim com o anjo veio para mandar Pedro ir para a casa de Cornélio falar do evangelho. E aqui é a mesma coisa. Jonas, vai lá e prega o evangelho para aquela cidade, que eles têm que se arrepender, senão eles vão ser dizimados, destruídos por mim. Vai lá, né? Aí Jonas ouviu a palavra, o propósito de Deus, para proclamar a palavra de Deus, mas Jonas se dispôs, né? Ele foi, mas ele foi para onde? Ele foi desobedecer a palavra de Deus, né? Diz aqui no verso 3, olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Olha que coisa, da presença do Senhor. E sabe, irmãos, é interessante aqui até geograficamente, porque ele estava em Jope, né? Jonas estava em Jope. Olha, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, longe da vontade de Deus. Olha só, Deus disse: Jonas, vai para Nínive, né? Nínive, eu botei aqui, era mais ou menos 800 quilômetros de Jope. Sabe para onde ele foi para Tarsis? Nínive estava para leste, Jonas foi para oeste, para Tarsis. 3.000 quilômetros de distância. Olha aonde esse homem foi, né? Então, ele não fez a vontade de Deus, ele desobedeceu. Sabe, irmãos, é possível nós sabermos a vontade de Deus e sermos desobedientes. É perigoso por quê? Porque Jonas desceu, né? Começou uma vida de ladeira abaixo. A primeira descida dele foi para longe da presença de Deus, para longe da vontade de Deus. Então, é um perigo, por isso que eu coloquei, né? É muito perigoso você ficar longe da vontade de Deus.
é prejuízo. Se você ler a história, Jonas desceu, né, até o porão do navio, é ladeira abaixo, e descendo, foi lá para o porão se esconder. Aí deu prejuízo porque, por causa da desobediência dele, Deus, aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Deus mandou uma tempestade e eles descobriram Jonas lá, né, e começou a ter que jogar a carga fora do navio. Prejuízo ele deu para os outros, né? Tanto material como espiritual, porque ia todo mundo perecer. Aí descobriram, ele confessou que ele estava mesmo em pecado, né? E o que fez? O que eles fizeram? Jogaram ele no mar, né? Ou seja, não só é um perigo estar longe, foi para o fundo do poço, né? Do porão, dá prejuízo para outras pessoas, um crente mesmo desobediente, né? E é pavoroso lançar ele no mar. Ele foi mesmo, viu de perto a morte, né? Então, é o retrato do desobediente. Mas nós sabemos no final como Deus tratou com Jonas, né? Ele mandou um peixe grande para ele não morrer. Passou 3 dias em disciplina de Deus, né? Deus disciplina o desobediente. Deus ama o filho, por isso que ele disciplina. Aí o peixe vomitou o Jonas, ele se arrependeu, reconheceu, mas ainda foi duro, né? Mas no final ele foi pregar lá e através da mensagem salvou as 120.000 almas, né? Então, irmãos, saber da vontade de Deus, desobedecer. E a terceira coisa é saber da vontade de Deus e agora obedecer, é o obediente, né? Primeiro é o desinteressado, depois o desobediente, agora é o obediente. Ah, que maravilha, né? O tempo já está indo, mas o servo obediente, aquele que obedece à vontade de Deus. E o maior exemplo para nós é o nosso mestre, né? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O desejo, o prazer do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai, né? João capítulo 4, Evangelho de São João, no capítulo 4, ele diz assim, né? Olha, aquela história da mulher samaritana, que ele mandou os discípulos comprar pão, e diz aqui João 4:34, 33, né? Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. E através, amados, do ato de obediência de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, né? Salvos por Jesus Cristo. Então, quando Paulo pede oração para Deus, que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em sabedoria e compreensão, é isso que ele está pedindo, né? Para que eles possam obedecer à vontade de Deus. E qual é a minha atitude, a sua atitude hoje à noite, você que está me ouvindo, em relação à vontade de Deus? Paulo está orando, a igreja está orando para que você e eu, né, possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento, escute, espiritual. Para que tudo isso, né? Eu tenho que saber, compreender, mas o propósito é obedecer, cumprir plenamente a vontade de Deus. E qual é a minha atitude hoje
a sua em relação à vontade de Deus? Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ou está desinteressado, ignorando? Você já sabe, ele tem falado, ou você é um desobediente? É um obstinado? Cuidado, perigoso, dá prejuízo e até é pavoroso. Ou você obedece à vontade de Deus, aí vai crescer, né? Vai desenvolver, porque você vai poder cumprir plenamente. Aí Paulo pede isso, nós vamos ver para a semana. Mas sabe, meus amados, a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus se agrada mais de quem lhes obedece a sua palavra, né? Então, obedeça a palavra de Deus. Nós obedeçamos. E assim estaremos cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, que mais? Agradável e perfeita. Que Deus nos ajude, né? Pai, muito obrigado nessa noite, porque o Senhor nos dá esse privilégio de sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabemos que ela é boa, agradável e perfeita, mas o Senhor diz que nós devemos experimentar, provar, se deliciar. Mas muitas vezes nós nem queremos provar, porque somos desinteressados, somos desobedientes. Mas me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, custe o que custar. Coisas têm que ser tratadas nas nossas vidas, coisas devemos deixar. A minha vontade, fazer a Tua vontade. E o melhor lugar, o melhor local que um filho de Deus possa estar, caminhar, é no centro da Tua vontade. E o segredo é obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, me ajuda. E se alguém ainda é um desobediente no sentido de rebelde, não reconhece Jesus como Salvador, possa hoje à noite entregar a sua vida. E eu, Pai, até trata como o Senhor tratou com Jonas, com cada um de nós, que possamos obedecer a Tua palavra, que é o melhor. Muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.